passado não está morto. Está apenas esperando para ser descoberto. O verão de 1914 parecia, na superfície, apenas mais uma estação de esplendor na Europa. As capitais fervilhavam com a elegância da Belle Époque, um período marcado pelo progresso tecnológico, pela arte vibrante e por uma sensação de que a humanidade havia finalmente superado a barbárie do passado. Paris, Berlim e Viena eram centros de luz e sofisticação que ditavam o ritmo do mundo. No entanto, por trás das fachadas ornamentadas dos palácios e da fumaça das novas fábricas, o continente era uma imensa panela de pressão prestes a explodir. O nacionalismo fervia em diversas regiões. As disputas coloniais geravam atritos diplomáticos constantes e as grandes potências estavam presas em um labirinto de alianças secretas que transformavam qualquer faísca em um risco de explosão total. O mundo vivia uma paz armada, onde o equilíbrio dependia de fios de seda, cada vez mais desgastados pela ganância e pelo orgulho imperial. Tudo mudou em um domingo ensolarado, no dia 28 de junho de 1914, em Sarajevo. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava a cidade em uma demonstração de autoridade imperial sobre a Bósnia. Ele e sua esposa, Sofia, viajavam em um carro aberto, vulneráveis em uma região onde o desejo por independência e o ódio contra o domínio austríaco eram palpáveis em cada esquina. Entre a multidão, um jovem estudante nacionalista, sérvio chamado Gavrilo Princip, aguardava sua oportunidade com uma pistola em mãos. Após uma tentativa fracassada de outro conspirador horas antes, o destino colocou o carro do arquiduque parado exatamente à frente de Princip, após um erro de trajeto cometido pelo motorista. Com 2 disparos certeiros, o jovem assassinou o herdeiro e sua esposa. Aqueles tiros não mataram apenas 2 pessoas da nobreza. Eles estilhaçaram a ordem mundial e mergulharam a humanidade em um século de sombras. O que se seguiu foi um efeito dominó de uma rapidez e brutalidade aterradoras. O Império Austro-Húngaro, impulsionado pelo apoio incondicional da Alemanha, declarou guerra à Sérvia como retaliação. Esse ato ativou imediatamente a rede de alianças militares que havia sido tecida por décadas. A Rússia, protetora histórica dos povos eslavos, começou a mobilizar suas imensas tropas para ajudar a Sérvia. A Alemanha, vendo a mobilização russa como uma ameaça direta às suas fronteiras, declarou guerra à Rússia e, logo em seguida, à França, que era a principal aliada dos russos. Quando as botas alemãs violaram a neutralidade da Bélgica para alcançar Paris, a Grã-Bretanha não teve outra escolha a não ser entrar no conflito para honrar seus compromissos internacionais. Em questão de poucas semanas, as potências da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança estavam em rota de colisão total, arrastando seus impérios coloniais e milhões de homens para um abismo que ninguém poderia ter imaginado. Curiosamente, o sentimento inicial nas ruas das grandes cidades não era de pavor, mas de um otimismo quase infantil. Em Berlim, Londres e Paris, multidões entusiasmadas se reuniam para aplaudir os regimentos que partiam para o fronte. Os soldados, jovens em uniformes impecáveis, eram decorados com flores por mulheres e crianças enquanto marchavam ao som de bandas militares. Havia uma crença generalizada entre a população e até mesmo entre os comandantes de que a guerra seria um conflito breve, uma aventura heróica que resolveria as disputas diplomáticas de uma vez por todas. A frase que ecoava em todos os cantos da Europa era que todos estariam de volta em casa antes do Natal. Ninguém previa que aquele seria o último suspiro de um mundo que nunca mais retornaria à sua forma original. A cavalaria ainda brilhava com sabres e couraças reluzentes, e os generais planejavam grandes manobras de movimento como se estivessem jogando uma partida de xadrez em um tabuleiro de grama verde. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal
e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. A estratégia alemã para vencer rapidamente, conhecida como o Plano Schlieffen, previa um golpe devastador no coração da Europa Ocidental. A ideia era atravessar o território da Bélgica, cercar as forças francesas e capturar Paris em apenas 6 semanas, para então virar todo o seu poderio militar contra a Rússia no leste, evitando uma guerra em 2 frentes ao mesmo tempo. Por um tempo, parecia que o plano funcionaria perfeitamente. O avanço alemão era implacável e o rugido da artilharia pesada começou a ecoar pelos campos tranquilos da França. No entanto, o exército francês e a pequena, mas altamente profissional, Força Expedicionária Britânica conseguiram realizar uma resistência desesperada. O momento crítico ocorreu em setembro de 1914, na primeira Batalha do Marne. Às margens do rio Marne, as forças aliadas conseguiram finalmente conter o ímpeto do avanço alemão. A batalha foi um choque brutal de realidades para ambos os lados. O exército francês chegou a usar centenas de táxis de Paris para transportar reforços para a frente de batalha em um esforço heróico para salvar a capital, que estava quase ao alcance do inimigo. A vitória estratégica no Marne impediu o colapso imediato da França, mas também selou o destino de milhões de homens para os anos seguintes. O movimento rápido que os generais tanto prezavam cessou completamente. O avanço parou. Ambos os exércitos, exaustos e incapazes de desferir um golpe final um no outro, começaram a se enterrar no solo para se proteger do fogo devastador das novas metralhadoras e da artilharia de longo alcance que tornavam a vida na superfície impossível. O que começou como um desfile militar glorioso e rápido transformou-se em uma cicatriz profunda e purulenta na face da terra. Milhares de quilômetros de valas foram escavados manualmente, criando uma linha contínua que ia desde a costa da Suíça até as praias geladas do Mar do Norte. A terra, antes fértil e cheia de vida, foi rasgada por pás, picaretas e explosões constantes. Os soldados descobriram, da pior maneira possível, que o inimigo não era apenas o homem fardado do outro lado do campo de batalha, mas a própria lama que subia até os joelhos, o frio que congelava os ossos e a imobilidade desesperadora. O mundo despertou bruscamente da sua ilusão de glória para descobrir que a guerra não seria um evento passageiro, mas uma máquina de moer carne interminável e industrializada. O entusiasmo do verão havia morrido sufocado sob o outono cinzento, e sob o céu nublado da Europa, as trincheiras começavam a ditar o novo e terrível ritmo da existência humana. A modernidade, com toda a sua promessa de progresso científico, havia criado o cenário perfeito para o cemitério mais vasto da história, onde o movimento cessava e a morte se tornava a única certeza constante. A imobilidade tornou-se a nova e cruel senhora do campo de batalha. O que antes era uma guerra de manobras e avanços rápidos, agora se transformara em uma linha estática e aterradora que se estendia por quase 800 quilômetros, serpenteando desde os picos gélidos da Suíça até as águas cinzentas do Mar do Norte. Aquelas valas cavadas na terra, conhecidas como trincheiras, tornaram-se o lar e o túmulo de milhões de homens. O sistema era complexo, uma rede labiríntica de fossos que incluía linhas de frente, trincheiras de apoio e de reserva, todas conectadas por corredores de comunicação. Entre os dois lados rivais, existia a terra de ninguém, um espaço desolado coberto por emaranhados de arame farpado, crateras abertas por explosões constantes e os restos mortais daqueles que tentaram, sem sucesso, atravessar aquele vazio mortal. A vida cotidiana nas trincheiras era um exercício de sobrevivência contra elementos que iam muito além do fogo inimigo. O soldado comum vivia imerso em uma realidade de privações extremas. A lama era onipresente, uma massa viscosa e fétida
que subia pelas botas e, em períodos de chuva intensa, ameaçava engolir os homens vivos. Essa umidade constante deu origem ao terrível pé de trincheira, uma condição em que os pés apodreciam literalmente dentro das botas, levando muitas vezes à amputação. Além disso, os combatentes dividiam seu espaço com ratos enormes e gordos que se alimentavam dos suprimentos e dos cadáveres, e com piolhos que causavam uma coceira incessante e transmitiam doenças como a febre das trincheiras. O cheiro era uma mistura insuportável de cloro, pólvora, fumo de tabaco e a decomposição que não podia ser evitada. No ano de 1916, a estratégia de exaustão atingiu seu ápice de horror na Batalha de Verdun. O comando alemão, sob a liderança do general Erich von Falkenhayn, planejou uma ofensiva com o objetivo explícito de sangrar o exército francês até a morte. Não era apenas uma batalha por território ou por uma cidade estratégica, mas um plano deliberado para destruir a capacidade humana da França de continuar lutando. Durante 10 meses, Verdun tornou-se uma máquina de moer gente, onde a artilharia disparava milhões de obuses, transformando a paisagem em um deserto lunar de terra queimada e ossos expostos. Os soldados franceses resistiam desesperadamente, enviando reforços constantes pela única estrada que permanecia aberta, que ficou conhecida como a Via Sagrada. O sofrimento era indescritível. Homens viviam em buracos de lama sob um bombardeio que nunca cessava, onde o barulho era tão alto que causava sangramentos nos ouvidos. Verdun não foi apenas um confronto militar. Foi um teste de resistência humana levado ao limite do que a mente pode suportar. Enquanto Verdun ainda ardia em chamas e sangue, as forças britânicas e francesas lançaram uma enorme contra-ofensiva às margens do rio Somme para tentar aliviar a pressão sobre as tropas francesas. O dia 1º de julho de 1916 tornou-se o dia mais sombrio e sangrento da história militar da Grã-Bretanha. Naquela manhã, milhares de jovens soldados saíram de suas trincheiras com um otimismo trágico, acreditando que o bombardeio preliminar de 7 dias havia destruído as defesas alemãs. No entanto, ao subirem para a terra de ninguém, foram recebidos por um fogo de metralhadora devastador que não havia sido silenciado. Ao final de apenas 24 horas, quase 20 mil britânicos haviam perdido a vida e outros 40 mil estavam feridos. A Batalha do Somme arrastou-se por meses, resultando em mais de 1 milhão de baixas totais, somando os dois lados. Tudo isso para um ganho territorial de apenas alguns quilômetros de terra arrasada. A tecnologia, que no início do século prometia o progresso da humanidade, foi rapidamente colocada a serviço da carnificina industrializada. Em 1915, o mundo assistiu com pavor ao primeiro uso em larga escala de gases venenosos. O gás cloro, que formava uma nuvem amarelada e sufocante, e posteriormente o gás mostarda, que queimava a pele e os pulmões, trouxeram uma nova dimensão de terror. O medo do gás era uma sombra constante, e as máscaras de proteção, com suas aparências de insetos monstruosos, tornaram-se símbolos daquela nova face da morte. No Somme, os primeiros tanques de guerra britânicos fizeram sua estreia, monstros de aço barulhentos que tentavam esmagar o arame farpado, embora ainda fossem lentos e propensos a falhas mecânicas. No céu, a aviação deixava de ser uma curiosidade para se tornar uma arma letal, onde pilotos em biplanos frágeis travavam duelos mortais sobre as nuvens, enquanto a artilharia pesada de longo alcance permitia matar milhares de pessoas que os artilheiros sequer podiam ver. Por trás do fogo e do metal, a psique dos combatentes começava a se estilhaçar. Surgiu o termo choque de granada, ou o termo em inglês conhecido como shell shock, para descrever o estado de homens que, embora sem ferimentos físicos aparentes, estavam emocionalmente destruídos. Eles tremiam incontrolavelmente, perdiam a capacidade de falar
ou permaneciam em um estado catatônico de terror absoluto. A vida sob o bombardeio constante, a visão diária de amigos sendo despedaçados e a sensação de que eram apenas engrenagens descartáveis em uma máquina de guerra infinita geraram uma crise moral profunda. Muitos se sentiam esquecidos por seus governos e por aqueles que, em casa, ainda falavam em glória e honra. Ao chegar em 1917, o esgotamento físico e mental das nações envolvidas atingiu seu ponto de ruptura. No leste, o Império Russo estava em colapso total sob o peso da fome e das derrotas militares sucessivas, o que acabaria por desencadear uma revolução interna que mudaria o rumo do mundo e retiraria os russos do conflito. No entanto, enquanto uma porta se fechava, outra se abria. O uso indiscriminado de submarinos pela Alemanha para afundar navios mercantes no Atlântico, somado a tentativas de alianças secretas contra os interesses americanos, forçou os Estados Unidos a abandonarem sua neutralidade. A entrada do poderio industrial e humano americano começou a pender a balança, prometendo recursos novos para uma tríplice entente que estava à beira da exaustão. O destino da Europa e do mundo inteiro estava prestes a entrar em sua fase mais desesperadora e decisiva, onde cada decisão poderia significar a salvação ou a aniquilação definitiva de gerações inteiras. Com o colapso da Frente Oriental e a saída definitiva da Rússia do conflito, o alto comando alemão vislumbrou uma última e desesperada janela de oportunidade para conquistar a vitória antes que o peso total do exército dos Estados Unidos se fizesse sentir nos campos de batalha da França. Na primavera de 1918, a Alemanha lançou a sua grande ofensiva final, movendo divisões inteiras vindas do leste para tentar romper as linhas aliadas e forçar uma rendição francesa e britânica. No início, o avanço foi assustadoramente eficaz, utilizando táticas de tropas de assalto que penetravam profundamente nas defesas inimigas, fazendo a linha de frente se mover como não se via desde os primeiros meses de 1914. No entanto, a máquina de guerra das potências centrais estava operando no limite absoluto de suas forças. Os soldados alemães estavam exaustos, mal alimentados e desiludidos, enquanto os recursos do outro lado pareciam infinitos. A chegada maciça dos soldados americanos, conhecidos como os Doubois, trouxe uma energia renovada e um vigor que os exércitos europeus, sangrados por 4 anos de massacre, já não possuíam. À medida que o verão de 1918 avançava, a iniciativa passou definitivamente para as mãos da Tríplice Entente. Na chamada Ofensiva dos 100 Dias, as forças aliadas empurraram os alemães de volta, rompendo a outrora impenetrável linha Hindenburg. No interior da própria Alemanha, a situação era insustentável. O bloqueio naval britânico havia levado a população civil à beira da inanição e o descontentamento social explodiu em motins de marinheiros e greves de trabalhadores. O Império dos Habsburgos, que um dia fora o coração da Europa Central, começou a se desintegrar em uma velocidade espantosa, com diversas nacionalidades declarando independência e abandonando a luta. O Império Otomano também desmoronava sob o peso de revoltas internas e derrotas militares. O final chegou não com um grande estrondo de batalha, mas com o silêncio de uma caneta sobre o papel. Às 5 horas da manhã do dia 11 de novembro de 1918, em um vagão de trem estacionado na floresta de Compiègne, representantes alemães assinaram o armistício. 6 horas depois, às 11 horas do dia 11 do 11º mês, o barulho ensurdecedor dos canhões que haviam martelado a terra por mais de 1.500 dias cessou subitamente. O silêncio que se seguiu foi descrito por muitos sobreviventes como algo sobrenatural, uma ausência de som que pesava tanto quanto o barulho da artilharia. Os soldados emergiram de suas trincheiras,
não com gritos de triunfo, mas com uma letargia profunda e um choque paralisante, olhando para um horizonte que agora estava estranhamente imóvel. O mundo que emergiu das cinzas daquela guerra era irreconhecível. 3 grandes impérios haviam caído: os Romanov na Rússia, os Habsburgos na Áustria-Hungria e os otomanos no Oriente Médio. O mapa da Europa foi redesenhado por diplomatas que se reuniram em 1919 para as negociações do Tratado de Versalhes. No Salão dos Espelhos, o mesmo lugar onde o Império Alemão havia sido proclamado décadas antes, a Alemanha foi forçada a assinar um documento que a declarava a única responsável pelo conflito. O Tratado de Versalhes não foi uma busca por reconciliação, mas uma imposição de termos humilhantes. A Alemanha perdeu territórios, teve suas forças militares reduzidas a uma sombra do que eram e foi sobrecarregada com reparações financeiras astronômicas que arruinariam sua economia por anos. Muitos historiadores veriam mais tarde que aquela paz, construída sobre o ressentimento e a vingança, não passava de um cessar-fogo de 20 anos. O saldo humano do horror foi quase impossível de processar. Mais de 9 milhões de soldados morreram em combate e outros milhões de civis perderam a vida devido à fome, doenças e ao caos político. Uma geração inteira de jovens foi ceifada ou marcada permanentemente, tanto no corpo quanto na mente. Aqueles que retornaram para casa encontraram sociedades que não conseguiam entender o que eles haviam passado. O trauma do choque de Granada e a perda de sentido criaram o que ficaria conhecido como a geração perdida. Um grupo de homens e mulheres que não conseguia mais acreditar nas promessas de progresso e civilização que haviam definido o século XIX. A arte e a literatura da época passaram a refletir esse vazio, focando no absurdo e na fragilidade da existência humana. O legado sombrio da Grande Guerra falhou em seu objetivo mais nobre: ser a guerra para acabar com todas as guerras. Em vez disso, o vácuo de poder e o desespero econômico deixados pelo conflito serviram como o terreno perfeito para o nascimento de ideologias extremistas. O fascismo na Itália e o nacionalsocialismo na Alemanha germinaram nas feridas abertas pelas cláusulas de Versalhes e pela humilhação nacional. O mundo que Franz Ferdinand e Gavrilo Princip habitavam havia desaparecido para sempre, substituído por um cenário de instabilidade geopolítica e tensões que logo levariam a um conflito ainda mais destrutivo e global. A Primeira Guerra Mundial marcou o fim definitivo da inocência do homem ocidental. Ela provou que a ciência e a tecnologia, quando desprovidas de bússola moral, serviam apenas para industrializar a morte em uma escala sem precedentes. O otimismo da Belle Époque foi enterrado na lama de Verdun e do Somme, deixando para trás um mundo que agora caminhava cautelosamente sobre um gelo fino, consciente de que a paz era um estado frágil e que a humanidade era capaz de horrores que antes eram inimagináveis. O impacto duradouro na consciência humana permanece até hoje, lembrando-nos de que o custo da ambição desmedida e das alianças cegas é sempre pago com o sangue de milhões de inocentes. A memória daqueles que caíram entre 1914 e 1918 serve como um aviso eterno de que, uma vez que as comportas da destruição são abertas, ninguém pode prever onde a correnteza irá parar, ou quantas vidas serão arrastadas para o abismo antes que o silêncio finalmente retorne.